Olá, bom dia. Eu sou a Luísa Duarte, eu sou aluna do mestrado aqui na UF e hoje eu vou apresentar a aula de restaurações de dentes tratados endodonticamente. Nós vamos seguir esse plano de aula: introdução à endodontia, indicação de pinos intrarradiculares, objetivos desses pinos, férula e efeito férula, comprimento, diâmetro, classificação, comparação e passo a passo clínico. Para entender essa aula, é necessário uma introdução na endodontia. Como vocês podem ver aqui nessa radiografia, todas as estruturas dentárias, esmalte, dentina e polpa. Nesse dente que está com tratamento endodôntico, a gente pode ver esse material obturador bem radiopaco, que é a gutapérsia lá na raiz. O tratamento endodôntico, então, basicamente é você tirar essa polpa do dente, você tira a vitalidade do dente e coloca esse material obturador dentro da raiz. Por que a gente faz o tratamento endodôntico? Tem várias possibilidades, por exemplo, cárie profunda, trauma, reabsorção radicular e etc. Esse exemplo que eu trouxe para vocês vão conseguir visualizar como que é um tratamento endodôntico. Tinha uma cárie profunda que atingiu a polpa. Então, a gente tirou a cárie e fez o tratamento endodôntico. Nesse caso, as paredes ainda estão espessas, então esse dente, ele responde positivamente todos aqueles critérios da dentística. Lembra? Retenção, resistência, conveniência. Então, esse dente ele é capaz de suportar uma restauração direta. A gente coloca sieve e incrementos de resina composta. Agora, um outro caso. Uma cárie também profunda e atingiu a polpa, só que ela é bem extensa. Quando a gente retirou ela e fez o tratamento endodôntico, o que sobrou de dente não possibilita uma restauração direta. Nesse caso, então, o que a gente faz? Uma restauração indireta. Para isso, como esse dente tem um tratamento endodôntico, para ter uma melhor retenção da restauração indireta, a gente coloca pinos intrarradiculares, que é o tema da aula de hoje. Como a gente faz então? Desobstrui o canal mais calibroso e coloca o pino. E depois restaura esse dente como se fosse uma restauração direta, com incremento de resina composta. Mas a gente não pode deixar a restauração direta. A gente tem que fazer o preparo de coroa total e colocar uma peça indireta. Essa peça indireta, coroa total, vai ser cimentada nesse dente. Vamos seguir então com a aula. Todos esses nomes, eles são sinônimos: retentores intrarradiculares, pinos intrarradiculares, pinos endodônticos. Na literatura, tem todos esses nomes disponíveis. Baratieri e colaboradores, em 2013, conseguiram sintetizar basicamente o que é esse pino endodôntico. São estruturas pré-fabricadas ou customizadas, as quais são cimentadas em dentes tratados endodonticamente, com a finalidade de aumentar a retenção das restaurações. Quando que a gente vai utilizar esses pinos? Não é sempre que esse pino é necessário. A gente pode restaurar, por exemplo, um dente com tratamento endodôntico somente com coroa total, sem precisar desse pino intrarradicular para ter retenção dessa peça indireta. Então, Albuquerque e colaboradores, em 2013, falavam que, quando se observa perda estrutural
superior a 50%, dá-se preferência ao uso de retentores intrarradiculares. O dentista, então, deve avaliar o que sobrou de remanescente dentário. Ele vai avaliar a quantidade e a qualidade das paredes remanescentes. É importante avaliar também as forças que vão incidir sobre esse dente. Por exemplo, dentes anteriores, eles recebem muitas cargas oblíquas, então o pino intrarradicular é interessante para poder reter essa restauração indireta. O dentista deve avaliar também o quanto sobrou de dente, se há férula ou se não é capaz de receber uma restauração e esse dente deve ser extraído. Essa tabela mostra o módulo de elasticidade dos materiais utilizados para a confecção dos pinos, em comparação com o dente humano. A dentina tem em torno de 18 gigapascal e o esmalte 50. Então, quando a gente cimenta um pino de fibra de vidro, que é o material com o valor mais próximo do dente humano, esse pino é capaz de distribuir igualmente as forças na raiz. Não irá ocorrer uma concentração de forças de tensões nessa raiz, levando à fratura do dente, como pode ocorrer, por exemplo, quando a gente cimenta um pino metálico, que o módulo de elasticidade é muito mais alto do que o dente humano. Indicação dos pinos intrarradiculares. Dentes com tratamento endodôntico. Dentes anteriores com grande perda estrutural, dentes posteriores com grande perda estrutural e com necessidade de ancoragem intrarradicular para a retenção da restauração, dentes com grande perda estrutural e pilares de prótese parcial fixa, dentes com grande perda estrutural e guias de desoclusão e dentes com raízes fragilizadas. Objetivos da restauração com pino intrarradicular: retenção e estabilidade dos materiais restauradores coronários, principalmente contra as forças dirigidas lateralmente durante a função mastigatória. Permitir melhor distribuição de forças, facilitar o paralelismo entre vários dentes suportes para uma prótese fixa e não reforça a estrutura dentária, como alguns autores acreditavam antigamente. Férula. O que é férula? Férula é o quanto sobrou de dente acima da crista óssea. É o quanto a gente tem de dente disponível para fazer a restauração, sem invadir o espaço biológico. É necessário ter pelo menos de 1,5 a 2 milímetros de férula. Dentes tratados endodonticamente com uma férula de 1,5 a 2 milímetros de altura aumentam a resistência à fratura. Quando a gente não tem essa quantidade mínima de dente, esse tamanho de férula, a gente tem que optar por essas alternativas, extrusão ortodôntica ou aumento de coroa clínica, ou se não, tem que indicar a extração desse dente. Efeito férula. Esse efeito férula é o abraçamento que a coroa vai fazer no dente, englobando o pino, o procedimento operatório especial e o dente, formando um corpo único. É importante para a retenção dessa restauração e também para a dissipação de forças. A gente tem aqui 3 conceitos para ajudar a entender o que é o efeito férula. Sorace e colaboradores, em 1990, definiram o efeito férula como anel metálico da coroa de 360 graus, que envolve paredes paralelas de dentina e que se estende coronariamente a partir do término do preparo,
resultando em um aumento da resistência estrutural da restauração a partir da extensão da estrutura dentária. Já esse outro autor, em 2002, definiu as paredes paralelas que se estendem coronariamente a partir da margem do preparo promovem uma férula, que após ser envolvida por uma coroa total, promove um efeito de proteção pela redução das tensões internas do dente, chamado de efeito férula. Já um outro autor, em 2014, define que uma coroa total com 360 graus de metal ou porcelana cimentada em torno de um preparo, impedindo a flexão independente do dente e ou núcleo e ou retentor, estruturas supramarginais ao preparo, de forma que se uma força é aplicada sobre o dente, o complexo dente, núcleo e retentor funciona como uma unidade única para resistir a essa força. Assentamento positivo. O assentamento positivo é o apoio que a restauração tem no dente no sentido ocluso gengival. Como a gente pode ver aqui nessas imagens, a face do dente vai se contrapor à restauração, possibilitando o assentamento correto dessa peça, evitando esse efeito cunha. Vai ser um stop para essa restauração, para ela não entrar mais nessa raiz do dente e pode levar à fratura dessa raiz. Comprimento do pino. Stern e Schillingburg determinam o quanto esse pino deve medir em relação ao dente. Para Stern, o comprimento do pino deve ser maior ou igual à metade da distância entre a crista óssea e o ápice radicular, como a gente pode ver aqui na imagem em verde, o ápice radicular e a crista óssea, a metade dessa distância. Então, o pino tem que ser ou essa metade ou maior. Já Schillingburg, ele não leva em consideração a crista óssea. Ele fala que o comprimento do pino deve ter 2/3 da raiz. Vamos usar então esses parâmetros. O comprimento da porção intrarradicular do pino deve atingir a 2/3 do comprimento da raiz, e a porção coronária deve ser igual ou menor que a porção intrarradicular. Deve-se deixar 3 a 5 milímetros de material obturador no ápice da raiz. O comprimento de metade da raiz deve estar suportado por osso alveolar. Vamos testar aqui então se vocês conseguiram entender com esse exemplo. A sonda milimetrada medindo o comprimento do dente na radiografia. A gente vai saber assim quanto que a gente vai tirar de gutapercha e quanto a gente vai deixar de selamento apical. O dente tem aproximadamente 15 milímetros de raiz. Quanto então que vai ser a medida que o pino deve ter dentro dessa raiz? 2/3 dessa raiz, 2/3 de 15 milímetros, é igual a 10 milímetros de comprimento do pino. Então, o selamento apical vai ser de 5 milímetros. E esse pino, na porção coronária, ele só pode medir até 10 milímetros. Ok? Efeito alavanca. Quando a gente não respeita esses parâmetros e fazemos um pino curto, isso tende a fraturar a raiz do dente. Frente a forças oblíquas, a crista óssea serve como ponto de fulcro, e isso provavelmente vai fraturar a raiz do dente. Diâmetro. O diâmetro do pino deve ser 1/3 do diâmetro total da raiz.
Classificação dos pinos intrarradiculares. Aqui a gente vai classificar os pinos de diversas maneiras. Primeiro, quanto à composição. Os pinos podem ser metálicos, cerâmicos, pinos de fibra de carbono e pinos de fibra de vidro. A gente pode classificar também quanto ao módulo de elasticidade. Rígidos, quando tem alto módulo de elasticidade, ou flexíveis, módulo de elasticidade próximo ao dente humano. Quando a gente classifica de acordo com a técnica de uso clínico, eles podem ser indiretos, quando são feitos em 2 sessões clínicas mais uma laboratorial. Os anatômicos, eles produzem melhor a morfologia interna do canal. Metálicos, cerâmicos e os de fibra de vidro se encaixam nessa categoria. Já na técnica semidireta, ele é feito em uma sessão clínica e tem a modelagem do canal com um pino de fibra de vidro com a resina composta. E a técnica direta são os pinos pré-fabricados. Podem ser metálicos, cerâmicos, fibra de vidro e fibra de carbono. Classificação quanto ao modo de confecção e comercialização. Eles podem ser anatômicos, se adaptam melhor ao canal. Eles exigem uma modelagem através das técnicas diretas, semidiretas ou indiretas. Ou então, pré-fabricados, disponíveis em vários tamanhos, formatos e materiais. Podem ser metálicos, cerâmicos, fibra de vidro, de carbono e de quartzo. Classificação quanto ao formato do sistema pré-fabricado. Eles podem vir sendo cilíndricos, cônicos, dupla conicidade ou acessórios. Agora, nós vamos comparar os pinos de fibra de vidro com os pinos metálicos. Os pinos de fibra de vidro têm as vantagens em relação aos pinos metálicos de são feitos em seção única, menor número de variáveis, pois não tem as etapas laboratoriais e de moldagem. Os de fibra de vidro têm a menor possibilidade de contaminação do canal radicular. A cor é estética e o módulo de elasticidade é próximo à dentina. Também, a gente pode colocar aqui como desvantagem do pino de fibra de vidro em relação ao núcleo metálico fundido, que não há uma união química da parte radicular com a parte coronária. Agora, o pino metálico tem as vantagens frente ao de fibra de vidro de ter essa união química da parte radicular com a parte coronária. E uma vantagem muito importante é que o metálico possibilita uma mudança na inclinação da coroa. Por sua vez, possui desvantagens. O tempo, porque precisa de mais de uma sessão clínica, tem a maior possibilidade de contaminação do canal, porque precisa da etapa de moldagem, de colocar uma coroa provisória e só depois, em outra sessão, fazer a cimentação. Também tem uma cor desfavorável, é metálico, e o módulo de elasticidade é alto em relação à dentina. Vamos ver aqui 2 casos clínicos, um de pino de fibra de vidro e um de pino metálico. Para a gente fazer toda a parte clínica, a gente tem que ter, previamente, um bom tratamento endodôntico, a gente tem que ter a decisão de utilizar o pino e qual pino a gente vai utilizar. Precisamos também de uma boa radiografia periapical. Passo a passo clínico do pino de fibra de vidro. Nós temos a radiografia, o canal está bem feito,
Agora, a gente vai escolher o tamanho do pino de acordo com esse canal. Nós vamos remover a gutta-percha com o instrumento referente ao tamanho do pino. Esse modelo está demonstrando a desobstrução desse canal. Nessa terceira imagem, o dentista está fazendo a ancoragem do pino e na quarta imagem está marcando o tamanho do pino da parte coronária. Aqui ele está cortando esse excesso de pino e está fazendo o condicionamento do dente com ácido fosfórico, 37% por 15 segundos. Fazendo a lavagem desse ácido fosfórico e secando com cone de papel. O adesivo pode ser de 3 passos ou de 2 passos, quando a gente vai utilizar cimento dual ou cimento químico. Se a gente for usar o cimento autoadesivo, que atualmente é o padrão ouro do mercado, a gente não vai fazer as etapas de condicionamento ácido nem de adesivo. Condicionamento do pino. Jateamento de óxido de alumínio, ácido fluorídrico 10%, ácido fosfórico 37%, silano e sistema adesivo. Colocando o cimento adesivo no canal, colocando o pino e só fotopolimeriza depois o conjunto inteiro. Agora, estamos construindo o núcleo, a parte coronária do pino, colocando incrementos de resina. E depois, nessa última imagem, é o preparo feito, o preparo de coroa dental com término e estrutura dental sadia. A partir daqui, a gente vai moldar para fazer a coroa definitiva. Enquanto isso, a gente vai colocar uma coroa provisória. Ou então, em laboratórios, em consultórios ou clínicas que já tem a tecnologia CAD/CAM chairside, a gente já vai colocar a coroa definitiva nessa sessão, porque a gente vai escanear e fresar a coroa e o paciente já vai sair dessa sessão com o tratamento finalizado. Agora, nós vamos ver passo a passo clínico de retentor intraradicular fundido. Nós temos a radiografia, a gente vai medir quanto que a gente vai tirar da gutta-percha do interior do canal e vai colocar um stop nas brocas gates largo para a gente saber que chegou no limite de desobstrução. Essa imagem aqui está mostrando a desobstrução desse canal. A broca tirando essa gutta-percha e deixando esse selamento apical. Está deixando uma parte de gutta-percha lá no ápice da raiz. Agora, a modelagem do conduto. A gente pega o pingete e resina acrílica. Tem que ser a resina acrílica Duralay, porque ela tem menor contração de polimerização. E para isso tem que lubrificar o canal. Agora a gente vai fazer a parte coronária com a resina acrílica também. Vai colocando resina acrílica, vai esperar polimerizar e vai fazer nesse dente o preparo de coroa total. Agora vai retirar esse pingete com a resina acrílica e vai mandar para o laboratório. O laboratório vai enviar para a gente essa peça depois em metal. Enquanto isso, a gente vai limpar o conduto e vai colocar uma coroa provisória. O laboratório mandou para a gente, então, a peça que era em resina acrílica agora está em metal. E é assim que vai ficar no dente.
A gente vai fazer a desinfecção dessa peça, 20 minutos submersa no hipoclorito de sódio, vai limpar o conduto, vai provar essa peça, vai fazer eventuais ajustes e vai cimentar. A cimentação é com cimento de fosfato de zinco. Depois que a coroa que essa peça já estiver cimentada, a gente vai retirar esse excesso de cimento, vai checar na radiografia se está tudo ok, e a partir dessa fase vai ser igualmente a que a gente viu no pino de fibra de vidro. A gente tem já esse dente e agora a gente tem que moldar, fazer a coroa definitiva e, enquanto isso, colocar uma coroa provisória. Vocês conseguiram entender tudo dessa parte? Vocês podem ver também bibliografia, todas essas aqui, a foto das capas dos livros, e eu também estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas. Muito obrigada!